começando a segunda parte do nosso curso de diversidade. Nós falamos na aula passada a aplicação da teologia em diversos meios da sociedade, diversos cenários da sociedade, como a teologia se aplica nesse meio e a visão bíblica a respeito do aborto. Agora, nessa próxima aula, que nós vamos começar, a aula de número 2 do nosso curso, nós vamos falar de dois temas bastante complexos, bastante complicados do ser humano, que um é o racismo, o preconceito racial em si, e também sobre o tema da homossexualidade e como a teologia, como a visão bíblica, como a palavra de Deus vê esses dois temas tão delicados no meio da nossa sociedade contemporânea. Vamos lá? Desta forma, para compreender a relação da teologia e diversidade, é preciso compreender o que significa esta última dentro do contexto social e na relação entre os indivíduos, levando sempre em consideração os conceitos de moral e ética, o que nós também vimos na aula 1, na aula anterior. A diversidade sempre foi questão a ser tratada desde o começo das civilizações. No entanto, o tema só foi abordado a partir do século XIX, quando timidamente revoltas e protestos começaram a surgir. A primeira diferença, considerada de forma brutal pela humanidade, foi a de negros e brancos, onde a escravidão foi marcada historicamente de desacordos e exploração frente a uma ilusória concepção de supremacia de determinada raça. Esse assunto tão delicado, nós vamos nos aprofundar e vamos ver lá atrás, vamos voltar lá atrás, antes mesmo do negro vir para a América do Norte e para a América do Sul. Nós vamos ver antes mesmo dos negros entrarem dentro dos navios negreiros. Nós vamos falar com relação à idolatria, aonde tudo começou. E por isso que nós temos este problema racial, por isso que o negro é tão perseguido, mas ninguém fala a respeito desse assunto, a respeito da idolatria e como Deus vê e como Deus pune a respeito essa questão. Vamos lá, vamos ver alguns textos que estão na Bíblia a respeito desse tema tão delicado. A idolatria é um grande perigo, ela nos leva a adorar outras coisas que não são Deus, apenas Deus merece nossa adoração. Nada é mais importante que amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos enfatizar sempre isso. Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossa vida. Podemos idolatrar uma pessoa, um emprego, um partido político, que é o que está acontecendo agora na nossa atualidade contemporânea, o dinheiro também, da mesma forma. Para evitarmos a idolatria, devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos, ou seja, devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Veja o texto bíblico aí na tela, Êxodo 20, de 3 a 4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. É o que Deus nos manda. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro minha glória, nem a imagem o meu louvor. Olha só, em Isaías 42:8. Olha só também em Levítico, bastante interessante a palavra que diz, que está em Levítico, capítulo 19, versículo 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal,
eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nem de metal, nem de gesso, nem de coisa alguma. Vamos ver também em Salmo 115, de 4 a 8, os ídolos deles de prata e de ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum. Com a garganta tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é clara com relação a esta idolatria. Vamos agora para outro tópico. A diversidade humana sempre existiu, e a história revela os percalços da difícil convivência entre os diferentes questionamento principal é se, em uma sociedade democrática que pressupõe igualmente, ou igualdade de direitos, existe de fato uma interação e integração da diversidade, ou seja, essa diversidade ela está realmente integrada no meio desta sociedade, ou seja, há vários tipos de preconceitos, preconceito com relação à música, preconceito com relação ao outro, ao estigma, com relação ao outro. A história da humanidade está repleta de atos de discriminação e violência. Na Grécia Antiga, pessoas eram marcadas com corte ou fogo, para ficar evidente algo negativo em tal ser, que deveria ser desprezado pela sociedade, como um escravo ou um criminoso. Essa marca corporal era um estigma. Vamos ver outro pensador aqui. Para Arantes, este conceito foi recuperado nos estudos de um dos mais influentes sociólogos norte-americanos, Erving Goffman, na tentativa de compreender o estigma do mundo moderno, que não é mais necessariamente uma marca física ou visível, mas o estigma social, com a depreciação do estigmatizado e toda uma série de prejuízos que ele acarreta. Os seres humanos são a única espécie cuja o destino, essência, não está contida nas determinações da ordem vital. O fato é que há um cérebro aberto a tudo que acontece ao seu redor, de modo que o indivíduo tem a natureza que, por definição, é incompleta, que se completa ao longo da vida, ou seja, que vai se formando, Na verdade é uma máxima que diz: o ser humano, da mesma forma que ele aprende a odiar, ele também pode aprender a amar, e isso se aprende na infância, de berço, na verdade na sua formação em casa, com os seus familiares. Então muitos preconceitos muitas vezes surgem no berço familiar, na sua família, e muitas vezes não há explicação do porquê deste preconceito. Apenas focam no preconceito e muitas vezes não sabem nem explicar o porquê destas coisas. E aqui nós vamos explicar segundo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos ler também agora mais adiante. O ser humano tem a capacidade de incorporar à sua própria natureza aquilo que o define tudo que se produz, as tecnologias, os valores, os hábitos, as regras de convivência, as leis, tudo isso que se constrói e de alguma maneira se volta e modifica em um processo que é permanente. Atualmente,
o que se produz modifica a autoimagem, a ontologia e o destino de cada pessoa, de cada personagem. Conforme outro pensador, Martinazzo, o mundo se encontra em um momento em que se discutir a questão da diversidade é fundamental. É uma questão civilizatória e isso faz parte da natureza humana. O processo é sempre de redescrição das identidades, que define o que se é, aquilo que não se é. Define as fronteiras do que é normal e patológico, entre o que é legítimo e ilegítimo, o que é natural e antinatural, o que se deve aceitar e o que se deve combater. Então devemos estar bem crentes, né? Bem cientes disso, de uma maneira bem alicerçada, é claro. De uma maneira mais espontânea, imagina-se que identidade, diferença, seja uma identidade dada natural, se pensa uma imagem como representação do mundo externo na mente, leva-se a acreditar que é o normal, quando se fala, por exemplo, em homossexualismo, tão falado nos tempos agora contemporâneos. E agora nós vamos ver, à luz da Bíblia, o que diz a palavra de Deus. Esta se identificando o que já existe, uma realidade já existente, mas essa é uma ideia que não procede, porque essa maneira de entender o papel da linguagem é apenas uma maneira. Há outras maneiras de compreensão, de entendimento sobre a relação entre a linguagem e o que se denomina uma situação. A própria ideia de representação contém algo de criação. Vamos ver o que nós temos aqui na palavra, na Bíblia Sagrada, fala a respeito o homossexualismo. E o livro de Gênesis já é bem claro, né? No livro de Gênesis a Bíblia diz que apenas uma raça de pessoas no início. Deus criou o primeiro homem, Adão. Em seguida criou a primeira mulher, ou seja, a Eva. Ambos feitos à imagem e semelhança dele. E todos os seres humanos têm sua origem nestas duas pessoas, Adão e Eva, ou seja, o homem e a mulher. Nossos pais originais, conforme Gênesis 3:20. Tempos depois houve o dilúvio, Noé e sua esposa juntos aos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas passaram pelo dilúvio e saíram da arca. A partir deles, a terra foi povoada novamente. Gênesis 9:18-19. Por isso, a Bíblia ensina que todos nós somos descendentes dos filhos de Noé, ou seja, homem e mulher. Inclusive, na arca de Noé foram colocados os pares de animais, né? O macho e a fêmea, todos em pares. Ou seja, Deus fez tudo exatamente perfeito, a raça humana em si, né? E aqui nós podemos ver em Gênesis 3:20, vamos ver. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Vamos ver agora em Gênesis 9, do 18 ao 19. Gênesis 9, de 18 a 19. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então aqui nós já resolvemos 2 problemas.
dois estigmas. Nós resolvemos o problema da homossexualidade e nós resolvemos o problema dessas discussões que geram em torno desses dois assuntos com relação à raça humana, ou seja, só existe uma raça humana, não existe outra distinção. A linguagem é entendida na perspectiva estrutural, por exemplo, é um conjunto de significantes, um sistema de significações que são provocadas pela diferença entre os significantes, de modo que cada um deles enquadra o seu significado na relação com os outros, fazendo com que esses movimentos permanentes de identificações criem ao mesmo tempo a identidade e não identidade, aquilo que se é, aquilo que o outro é, aquilo que não é, aquilo que o outro não é. Por exemplo, para ficar de uma fácil compreensão, quando se inventou pós-século XIX para o homossexual, compreende-se que há o surgimento da ideia de que existe um grupo de pessoas, não um tipo de prática, porque esta já existia antes do século XIX, mas um grupo que dá a ideia de que quando se tem desejos com pessoas do mesmo sexo biológico, constitui-se um tipo de pessoa especial, há uma identidade que particulariza, sendo assim uma invenção ocidental, teorizada pela medicina e psiquiatria. A ideia de antagonismo, ser homossexual, não ser heterossexual, implica necessariamente a não identidade, o que não é o que a palavra designa. Identidade, a diferença são faces de uma mesma moeda. Vamos tirar as nossas dúvidas, segundo a palavra de Deus, o que é sexo, né? Vamos direcionar e vamos por partes. Vamos falar em sexo, vamos falar em biologia, né? E vamos falar também em ciência. Deus criou o relacionamento sexual para ser uma bênção dentro do casamento. O sexo traz uma união especial física e espiritual, ou seja, além da carnal, a espiritual, a troca de fluidos entre um homem e uma mulher, o masculino e o feminino. Entre o marido e a esposa, os dois se tornam uma só carne, segundo a palavra de Deus. Não existe sexo casual, todo relacionamento sexual tem efeito muito grande. Fora do compromisso do casamento, o sexo tem muitas consequências negativas e pode destruir muitas vidas. Por isso é muito importante aprender a se controlar e procurar um bom casamento que crie um ambiente saudável para o relacionamento sexual, né? Ou seja, quando se fala no campo espiritual, quando se faz algo certo ou quando se faz algo errado, nós não estamos somente com o nosso corpo. Existem outras coisas que nos acompanham, isso se tratando do campo espiritual, que nós vamos nos aprofundar mais adiante. Nós vamos falar sobre esse assunto mais adiante. Criou Deus o homem à sua imagem e Deus o criou, sua imagem. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis
capítulo 1, versículos de 27 a 28. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Ele respondeu: vocês não leram que o princípio o Criador os fez, homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus capítulo 19, versículos do 4 ao 6. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado, puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Isso é uma palavra muito forte, e ao final ele julgará realmente. Hebreus 13, 4. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a sua esposa, com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, isso é muito importante. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículos 3 e 4. Então a palavra do Senhor ela é bem destinada, ela é bem justa com relação a esse tipo de coisa e de fácil compreensão. Aqui está bem claro. Vamos ver aqui mais adiante. Para outro pensador como Nogueira, outro ponto importante na questão da linguagem e suas implicações é que a mesma leva a uma ação. O modo de agir em relação ao ambiente, como a evolução das espécies, criou a espécie humana com o cérebro dotado de um potencial fantástico e ainda criou a maneira dos seres se relacionarem. Realmente a máquina humana é perfeita, é a máquina mais bem criada, mais bem elaborada, né? Muitos ainda dizem que as máquinas substituíram o homem, mas não em si. Muita coisa ainda o homem trabalha durante essa evolução. As máquinas não tomaram totalmente conta. As máquinas vieram, na verdade, para auxiliar, ajudar o homem e não substituí-lo, como muitos dizem por aí. Com o mundo à sua volta, usando sons e rabiscos que produzem coisas, as quais significados são agregados, ou seja, usar a linguagem é mais do que representar, agir no mundo, criando sentidos e criando significados. E cada um desses sentidos e significados engendra uma maneira particular de ver determinado objeto, objetos diferentes do que a forma de se ver a si próprio, daquilo que se considera bom, mal, feio, bonito, legítimo, ilegítimo, normal ou anormal, diferente, mas não patológico, assim por diante. Falar em patológico, vamos ver agora, vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto, sobre a patologia. O que é a patologia em si? Patologia é derivado do grego pathos,
afetação, doença e logia, ciência e estudo. É um ramo da biologia e medicina, primeiramente dedicada à análise e estudo de órgãos, tecidos e fluidos corporais, com a finalidade de fazer um diagnóstico das doenças. Por extensão, pode ser considerada, além disso, em geral, sobre aspectos determinados, tanto na medicina quanto em outras áreas do conhecimento, como matemática, arquitetura, engenharias, onde é conhecida como patologia das edificações. Aí se entra em outro ramo, não vamos ater nisso. Seguimos aqui com relação à patologia. Logo, a linguagem indica relação com performance, ou seja, as palavras não servem apenas para comunicar, mas sim criam também realidades, montando a percepção de cada um. A maneira de organização do vocabulário positiva, uma identidade negativa à identidade contrária, em uma cultura racista, branco é positivo e negro é negativo. Geralmente as pessoas querem ser brancas porque estão impregnadas de uma cultura que as ensina que ser negro é inferior. Já faremos o resultado disso lá atrás, quando nós falamos com relação à idolatria e como surgiu tudo isso, o preconceito racial, antes mesmo de os negros entrarem dentro dos navios negreiros, e os mesmos também foram escravizados pelos próprios negros lá atrás. Que ao abrir o dicionário, o significado de branco é luminoso, puro, imaculado, etc. Já o significado do preto é sujo, imundo, obscuro, a despeito da intenção crítica, se atravessado por esses conceitos. O preconceito reside ao que não se enxerga. No entanto, o exercício de tentar compreender como o indivíduo produz as diferenças, assim como hierarquias, as quais geralmente naquilo que a não identidade hegemônica é negativa. É um exercício fundamental. O preconceito ruim não é o que vociferam de que a família não é só definida como a união de homem e mulher, mas o problema está em identificar os limites e barreiras para que se vença os próprios mecanismos de exclusão. O Brasil tem no mínimo metade ou 60% da população não branca. Eu acredito que é muito mais. Eu acho que essa miscigenação chega a 90%, creio eu, né? E com relação a isso, ao homem e à mulher, já vemos em alguns versículos bíblicos sobre a biologia e o surgimento da raça humana. Esse assunto ficou bem claro e bem explicado neste curso. Não deixe de colocar embaixo os seus comentários, o que acham, e para a gente poder discutir melhor esse assunto com relação aí, com o passar do tempo. Deixe a sua opinião, o que você acha sobre isso, e mais embaixo ali nós falaremos melhor sobre esse assunto, esclarecendo. As palavras nunca são neutras, mas produzem significados e vão além do ato de simplesmente comunicar, podendo criar realidades e determinar a percepção das coisas. As palavras nomeiam, dão identidade, refletem ideias e valores. O vocabulário que se incorpora é resultado do meio da cultura, assim como a linguagem é uma forma de agir do mundo
seja para reafirmar preconceitos ou para transformá-los. Bom, por enquanto é só. Retornaremos na próxima aula, terceira aula. Já vimos alguns assuntos bastante interessantes aqui. E mais uma vez, não deixe de deixar ali embaixo a sua opinião, deixe a sua opinião, que nós explicaremos, falaremos melhor a respeito sobre esse assunto. Nos aprofundaremos mais durante os vídeos aí a respeito desse assunto e outros assuntos à luz do Evangelho, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.